Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje a URC nos conecta, né, cara? Hoje, no podcast especial URC, episódio 5, estamos comemorando aí os 35 anos da URC em programas especiais e hoje com coração forte. Tudo que você precisa saber para se prevenir, né? O coração é o motor da vida, mas muitas vezes nós só lembramos dele quando algo não está bem. E nesse episódio da série especial, que celebra os 35 anos da URC, nós vamos descomplicar os principais exames cardiológicos e mostrar como a prevenção pode salvar vidas. E com a participação do Dr. Amadeu, especialista em cardiologia da URC, com o Dr. Fábio, cardiologista, nossos convidados de hoje, onde vamos falar sobre hábitos de vida e as tecnologias aplicadas aos diagnósticos, né? Um episódio para quem entende, quer entender melhor o próprio coração e aprender como cuidar dele antes que seja tarde. O coração e os seus mistérios. Antes de ter um problema, às vezes ele manda um aviso. Às vezes também ele pode acontecer o mais temido, o mal súbito inesperado. E é por isso que a prevenção é tão poderosa. Porque permitir agir antes que a vida seja interrompida. Hoje, o nosso podcast especial de 35 anos da URC, nós vamos conversar sobre os exames que ajudam a enxergar além dos sintomas. E é com a ajuda do Dr. Amadeu e do Dr. Fábio, nós vamos entender como a ciência, a tecnologia e o cuidado, né? Tudo isso pode transformar o diagnóstico cardíaco em uma oportunidade de viver muito mais e melhor. Doutores, que prazer recebê-los aqui. Dr. Amadeu, que prazer, tudo bem? Muito boa tarde, sempre bom estar aqui, né? Retornar. Excelente, vamos falar bastante coração hoje, falar dos mistérios, né? Os mistérios. Mistérios. Tem muita coisa pra gente explicar um pouquinho melhor aqui, acho que vai cair bem. Doutor Amadeu Bertuol comigo aqui, quanto tempo de URC, doutor? Esse aqui é meu terceiro ano trabalhando ali, só na parte dos exames cardiológicos, né? Cardiologia aplicada na tomografia e na ressonância. Bom demais. Ao seu lado, doutor Fábio Coelho. Doutor, prazer lhe receber, tudo bem? Eu que agradeço participar do teu programa e aproveito para agradecer a URC, que aproximadamente 20 anos, quando eu cheguei na cidade, eles abraçaram, confiaram no meu trabalho e a gente trabalhou juntos por muito tempo. Só 20 anos atrás? Só 20 anos. Então faz tempo, doutor, faz tempo com essa história, né? Doutor, a gente vai falar sobre na verdade, tudo que envolve o coração, né? Eu tenho certeza que nessa história de vocês, de médicos, os exames evoluíram demais, né? Se sabe muito mais do coração hoje do que se sabia 10 anos atrás, né? E os exames, principalmente de imagem, a tecnologia empregada nisso, tem mudado vidas significativamente. Querem falar um pouquinho sobre isso, doutor? Então vamos lá. Eu diria que sim, que se mudou muito o entendimento das doenças com base em alguns exames. Quanto mais acurado eles foram ficando, a gente foi começando a identificar os problemas mais cedo. Antigamente o paciente, né, a pessoa só descobriu o problema tarde demais, quando já estava tendo que ir para o hospital e às vezes com recursos limitados já não tinha muito o que fazer, né? O que a gente tem hoje? A gente está tentando evitar com que chegue nesse ponto, né? Que tu detecte algo muito antes de acontecer, que tu dê ferramentas pro teu paciente saber o que ele deve fazer para evitar que ele venha a ter uma doença realmente grave, né? Quando a gente fala de coração, a gente fala sempre de infarto, mal súbito, coração fraco, né? Esses são temas fortes, mas esses são, quando eu falo ali pros alunos da faculdade, geralmente isso aí é a ponta do iceberg. Embaixo disso já veio muita coisa antes. Já veio aquela pressão arterial que o cara não cuidou. Já veio aqueles quilinhos a mais que o cara achou que talvez não ia fazer diferença, né? Aquela alimentação, alguma coisinha ali, uma gordura a mais, uma bebida a mais, ou então, pior ainda, aquele cigarrinho que o cara, todo mundo encheu o saco dele para parar de fumar e a pessoa seguiu fumando. Então, esses problemas mais graves são a ponta do iceberg e o que a gente quer fazer é atuar nas bases, né? Não deixar que extravase, digamos assim, que as gotas enchem o copo e derramem. Mas, doutores, quando vocês falam do coração, para o doutor Fábio, né? A gente linka muito o coração do homem, né? O homem, do infarto ao homem, né? As mulheres também têm problemas cardíacos. Com certeza. Mas é mais evidente em homens ou mulheres? Como é que é, doutor? É que as mulheres, elas procuram atendimento precocemente. Infelizmente, nós homens, a gente espera chegar, como o doutor Amadeu falou, na ponta do iceberg, quando os sintomas já estão muito avançados
Então a mulher é mais cuidadosa, ela cuida mais da saúde dela. A diferença básica é essa. A mulher está acostumada com o médico desde cedo, né? O homem só vai no médico está morrendo. Não, quando está morrendo. E às vezes só levado pela família. Arrastado, né? Arrastado. Ô, doutores, mas vocês estão falando de coração, por exemplo, né? Você falou, doutor, do cigarro, do cigarrinho, da bebida, né? Muitas vezes o homem, ele acha que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, eu levo minha vida tranquila, fumo um pouquinho aqui e tal. Mas isso pode ser um mal silencioso, né? Eu posso estar destruindo meu coração devagarzinho. É assim que funciona? Infelizmente, sim, tá? O cigarro, ele é um fator de risco importante para as piores doenças cardiovasculares, especialmente para o infarto, mas não só infarto, a gente tem que lembrar do AVC, que também é um outro inimigo muito temido, causa às vezes sequelas importantes e todo um transtorno. E infelizmente sim, o cigarro, olha, o zero é o ideal. O ideal é que não se fume, porque dá muito prejuízo lá na frente. E sempre tem aquela história, né? Pô, mas eu conheço fulano de tal, fumo um monte e ele nunca aconteceu nada, morreu com 90 anos de velho, digamos assim, né? E tem gente que fuma muito pouco e já é o suficiente para ter alguma patologia. Então as pessoas têm graus diferentes, né? Talvez o cigarro para aquela pessoa seja sortuda que não vai ter nada no coração, e tem outro que não, fume um pouco e já pode ser o suficiente para deflagrar alguma placa de colesterol mais importante, né? Já pode ser o suficiente. Ô, doutores, agora a relação, doutor Fábio, a relação genética de problema cardíaco é uma curiosidade minha mesmo. Por exemplo, se eu tenho um histórico na família de problema de coração, eu tenho que me preocupar muito mais. Perfeito. Só ligando com o que o doutor Amadeu falou, essa pessoa que fuma, né? A gente não pode comparar os pacientes, porque aí entra a parte genética. Não, mas eu só fumo. Mas e como é que eu vou comparar se eu não sei o material genético? Hoje a gente não tem disponível na nossa clínica fazer um estudo genético dos pacientes. É uma coisa, para nós ainda, no dia a dia, é uma coisa muito virtual. Então a gente precisa entender e não usar alguns exemplos raros de pessoas que viveram muito fumando com a nossa realidade diária, que é muito paciente que fuma doente do coração. Doutor, mas nesse caso genético, por exemplo, eu sei que tem amigos meus que têm muitos familiares que sofreram de problemas cardíacos e algumas vezes eu vi relatos, né? O meu pai faleceu aos 50 com problema cardíaco, meu tio com 55, e aí o amigo tá chegando nos 50 ali, ele já começa a se apavorar, né? Porque ele acredita que isso vai acontecer com ele. Tem uma relação? Com certeza tem. E quanto mais precoce a idade dos nossos familiares de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, quanto mais precoce a doença apareceu, maior a influência genética. E ainda vem os fatores ambientais que essas pessoas, né, colocam no seu dia a dia, como fumar, como beber, como comer gorduras. Cada vez mais precocemente as pessoas com 30 anos estão infartando. 30? Hoje é normal. Antigamente 40 anos nos assustava. Hoje 40 anos é o dia a dia. Já é o padrão, meio que já não assusta tanto? E é um mistério mesmo, porque é uma soma de fatores, né? Tem esse fator genético, mas talvez tenha o fator alimentação. A alimentação nunca teve tão industrializada com tanto aditivo químico, né? Já está sendo comprovado que tem muita coisa ali na nossa alimentação que, infelizmente, quanto mais processado, quanto mais processo o alimento é feito na escala industrial, mais fator de risco ele acaba carregando, né? Isso é uma explicação possível. Tem poluição, tem N outras possíveis, né? Doutores, eu perguntei dos hábitos de vida, por exemplo, né? Eu falei para vocês do estresse, né? Porque a palavra estresse, ela parece que sozinha, a minha vida, eu tenho uma vida muito estressante, eu trabalho muito, né? Só que somado a isso, com certeza, meu exercício, eu tenho pouco exercício, eu me alimento mal, né? Eu vivo estressado, zangado, irritado, quer dizer, isso tudo é uma soma. Com certeza. E ainda entra a falta de sono nesse dia. Tudo isso faz com que a nossa pressão, o nosso batimento cardíaco seja muito alterado. A pressão mais alta, a frequência cardíaca mais alta, e a gente precisa imaginar como um motor. A gente vai forçando cada vez mais esse motor. Eu explico assim para os meus pacientes e chega uma hora que o motor tranca e ele estoura. Então por isso que a gente bate nessa tecla da prevenção das doenças. A gente precisa em cada um desses fatores tentar
controlar eles para que as pessoas não fiquem doentes. Doutor, mas vocês falaram de cada vez menor hoje a idade, né? Com 30 anos. Mas quando é que eu tenho que começar a me preocupar com o meu coração? Com quantos anos? Com 20 anos eu já tenho que procurar um cardiologista? Eu acho que é uma boa alternativa, principalmente se houver na família, como eu falei, esses parentes de primeiro grau com doença cardíaca. Se eu estou obeso, se eu tenho maus hábitos de vida, também, porque a gente tem que medir o colesterol. É uma doença silenciosa que às vezes é familiar e a pessoa vai descobrir lá aos 40 anos quando infartou, né? A gente precisa fazer esse jovem que hoje é mais comum, né? Fica na frente do videogame, ele precisa se exercitar para proteger o coração dele. Então são coisas que geram um impacto muito profundo, mas que na atualidade é difícil, né? Da gente fazer as pessoas mudarem o seu hábito de vida. Inclusive tem um ponto legal que está se falando hoje em dia do sedentarismo como uma doença. Estão querendo transformar isso. Talvez seja um pouco impactante, quase como sensacionalista, mas está se vendo que o sedentarismo ele traz bastante malefício para a saúde. A gente foi programado pela natureza, pela biologia, pela evolução para ter atividade física, para se movimentar. E o nosso estilo de vida que mudou nos últimos 500 anos, 800 anos, trouxe que a gente ficasse muito mais sedentário do que a gente foi programado biologicamente para ser. E eu acredito, e com o respaldo de várias evidências, que a falta do exercício atrapalha muito a pessoa. Ela perde massa muscular, ela transforma o metabolismo somente no modo de acumular, né? Acumular energia e não gastar energia. E o nosso corpo precisa estar com esse equilíbrio. Eu tenho que comer, óbvio, eu tenho que ter uma boa alimentação, mas eu tenho que gastar. Meu músculo precisa gastar, o meu fígado tem que gastar as reservas de energia que ele guarda. E nosso modo de viver acabou quebrando um pouco isso. E dali que é tão importante os médicos baterem tanto na tecla da atividade física. Pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade física moderada. O que é uma atividade física moderada? Eu costumo falar que é o que faz a pessoa cansar um pouquinho, né? Você fazer uma atividade física, a pessoa não escorre uma gota de suor ou não fica ofegante, meio que... A fala tem que ficar curta, né? A pessoa vai falar e a fala fica Tem que dar uma aceleradinha no coração. É importante. Mas eu não consigo por problema X ou Y. Beleza, qualquer atividade física é importante, por mais leve que seja. Inclusive, até já que nós estamos falando do coração, tem muita gente que de fato tem um problema cardíaco. A gente fala do infarto, a gente fala dessas insuficiências cardíacas, essas doenças mais graves, mas tem bastante gente que possui essas doenças e que graças aos avanços aí da medicina tá bem, tá vivendo em casa, muitas vezes tá vivendo uma vida normal. E mesmo para quem tem alguma patologia significativa, o exercício é importante. O exercício físico adaptado à doença do paciente. Exatamente, é fundamental, inclusive. Porque o cardíaco normalmente ele diz, eu não posso pegar peso, eu não posso caminhar. Mas pelo contrário, a pessoa que está doente do coração, ela precisa da atividade física como uma forma de retreinamento para o seu coração. Isso é fundamental, mas observando as limitações de cada paciente. Mas doutores, por que na sociedade atual é permitido pra gente morrer pela boca? Porque parece que não é um problema quando você morre pela boca, e geralmente, imagino que uma grande maioria das doenças hoje nascem da alimentação, né? E o coração é afetado por elas, é meio normal, né? Meio comum. Tudo bem, morreu de infarto, ok. É uma droga aceitável, né? Assim como o álcool. Então as pessoas não entendem que a compulsão alimentar é uma doença também. E isso traz as diversas doenças, né? Que encurtam a nossa vida. Não, é justamente, claro, a gente não pode também nos afastar, ter aquela vida, comer religiosamente apenas aquilo que é estritamente livre de qualquer risco. A moderação também é uma virtude nesse caso. Então, eventualmente, comer aquela carninha que muita gente gosta. Você não vai dizer que a gordurinha da picanha não pode. Exatamente. Aí vai acabar o programa. Pô, doutor, não faz isso. A moderação nesse caso também deve ser respeitada, mas como o Fábio falou,
ter um equilíbrio na maior parte dos dias é o essencial. Uma escapadinha ali não é esse o problema? Quanto tempo esse cara tá? Uma vez por semaninha? Você me botou, doutor, 3 vezes por semana, tudo bem, até concordo que não, né? É que as pessoas acham a desculpa, cada dia é uma escapadinha. Né? Isso né? Exatamente. Esse é o problema, porque as pessoas não entendem a moderação. É o contrário, né, doutor? Quer dizer, é o contrário. Você não pode fazer, né? De vez em quando tudo bem. Agora, doutores, a outra pergunta agora, né? Eu sei que o doutor Fábio falou que gosta de vinho. E tem a grande lenda que uma tacinha de vinho por dia faz bem pro coração. Eu já sei que isso caiu por terra há alguns anos, mas durante muito tempo se vendeu isso como algo até milagroso pro coração. É que há uma grande confusão com o pessoal, com a população europeia, mas a gente precisa entender que além do vinho, eles levam uma qualidade de vida muito diferente. O glúten deles é melhor que o nosso, então uma série de coisas, né, doutor? A paisagem é melhor que a nossa, e eles têm uma vida, eles retornaram a ter uma vida um pouquinho mais tranquila do que a gente. Talvez não seja a vida moderna que a gente vive hoje aqui, né? Então eles têm tempo para almoçar, eles têm tempo para cesta na Espanha, eles caminham muito. É muito diferente da nossa realidade. Você falou da Espanha. Na Espanha eles costumam dormir meio-dia, né? Eles voltam no meio da tarde a trabalhar. Às 4 da tarde, eu acho, a cesta. É muito louco isso. É muito diferente, né, da nossa realidade. É muito diferente. E caminham muito, né? Caminham muito. Praticamente todos os países da Europa é normal tu caminhar 1 quilômetro pro teu trabalho, é pouco. Não é um problema, né? Não é um problema, aqui é normal. Brasil, a aqui a gente vai na padaria às vezes de carro. Na esquina. Na esquina de casa, exatamente. Agora, você falou caminhada, doutor. Caminhada é sempre bom pro coração? Sempre bom. Quanto mais exercício, melhor, basicamente, assim. O nosso corpo precisa se movimentar, isso agrega um monte de benefícios metabólicos. Então, se a gente conseguir encaixar na nossa rotina aqui, que nem tu falaste antes, a gente tá na correria, tá sempre na correria, sempre com pressa, etc. Se a gente conseguir encaixar, olha, a gente vai ter muito benefício, sim, benefício no sono, no humor, não somente no coração, né, mas a longo prazo, o conjunto indo além do coração, né? vai ter muito benefício. E é um remédio esquecido, o exercício físico. E a gente, até é interessante que a gente vive uma certa forma, o exercício está em alta, né? Eu acho que aumentou muito, que nem uma vez tu não via tanta pessoa correndo na rua. Hoje em dia a gente vê muito mais, e que bom, que maravilha, tá se criando um pouco uma cultura, aquilo que tu falou de morrer pela boca, né? Acho que isso até tá tendo uma certa mudança na cultura. As pessoas, a geração mais nova, eu percebo isso nos alunos ali da faculdade. Como eles comem direitinho, cara, se cuidam com a alimentação. Quando eu era estudante, talvez o Fábio, não sei como é que foi a época dele, o que ele vai me falar? A gente comia era X direto e pizza de caixinha direto. E isso, o que era mais fácil, a gente não tinha o cuidado que a geração atual tem. Doutor Amadeu, eu descobri a coxinha com maionese na faculdade. E aí já era, né? Acabou, até a faculdade não comia maionese. Eu não gostava da maionese, verdade, cara. Depois que você descobre na faculdade, que é barato, né? Aí tem um lance barato. Também. Né? A comida barata, que é o que você tem, pô. Agora essa relação da comida barata, quanto mais barata, mais industrializada é a comida, né? De fato. Isso não adianta, né? E mais gordura vai, né? E menos comida existe, né? Naquilo, né? Exatamente. Quanto mais barato, menos comida real existe, né? Parece que até o chocolate agora está sendo manipulado, vai menos cacau e mais gordura. Então a gente cada vez é vítima dessas pessoas que mexem com a nossa alimentação, né? Regulam o que a gente pode e o que a gente não pode comer. Doutor, vocês falaram da gordura, a gordura saturada é um mal? Que eu vi também que nos Estados Unidos, agora Estados Unidos ele não é muito exemplo para alimentação, né? Não. Agora eles estão querendo tirar o mal da gordura saturada ao norte-americano. Sim, a gordura é independente da origem dela, né? É muito importante. A gente ouve bastante se falar sobre a gordura animal, a banha do porco. São gorduras que vão fazer mal para o nosso coração. Vão fazer mesmo? Vão, não é porque é natural que não vai fazer mal. É a principal fonte de placas de gordura que nos dão infarto, que nos dão derrame. Ou seja, não tem consumo saudável disso? Não tem consumo saudável. Infelizmente a quantidade também, né? A gente tem uma cultura de comer bastante. E por mais, me dói, corta o coração poder ter que falar isso, mas a gente acaba comendo mais do que a gente deveria.
E aí, né, se a gente come e não gasta tudo aquilo que a gente come, a gente já vai estocando. E esse estoque a mais pode ser na forma de uma gordura visceral, enfim, uma gordura no organismo, pode ser até uma gordura, começa, dependendo do peso, se o peso começa a aumentar muito, a gente começa a ter inclusive lesão dos nossos órgãos, fígado, coração, placas, né, das carótidas, placas nas coronárias, que o Fábio acabou de falar, infelizmente. Também acho que é um pouco da nossa cultura, eu diria, de comer bastante. Comer muito aqui, né? A gente gosta, é bom comer, a gente tem que reconhecer isso, mas tem que comer com consciência, com aquela moderação que a gente falou antes, né? Comentou antes. Doutor Fábio, você falou que tinha uma história que você estava num congresso, eu queria que você contasse, por favor. Eu estava numa palestra, e isso é importante, a gente vai falar, porque como acontece das pessoas estarem doentes e não saber, né, mano? Eu fui dar uma palestra e durante a palestra eu vi que tinha um senhor que me olhava e ao final da palestra ele veio conversar comigo, eu queria consultar contigo. E aí no fim das contas consultou, ele tinha vários fatores para estar doente, mas o dia a dia dele era limitado fisicamente, ele caminhava muito pouco, ele vivia sentado, era um senhor aposentado. E nos exames, entre eles foi uma angiotomografia que ele fez, mostrou que ele tinha uma quantidade de cálcio nas coronárias elevado, e na investigação a seguir se faz um cateterismo. E esse paciente, mesmo sem sentir nada, ele teve indicação de ter que fazer a cirurgia cardíaca, abrir o peito e fazer a ponte safena. Sem sentido nada. Sem sentido nada. Tava tudo entupido. Tavam lesões gravíssimas. Não dá para entender como ele não tinha sintoma. Mas acontece. Acontece em idosos, diabéticos e mulheres também. Doutor, às vezes ele também leva uma vida, há muito tempo ele vem acumulando isso, ele se acostuma com aquele estilo de vida, né? Perfeito. E ele transforma aquilo no normal, né? E inconscientemente ele vai diminuindo o esforço que ele faz para não ter sintoma. Entendi. É clássico. Vai se acomodando, né? Vai se acomodando. Para justamente não sofrer. Agora vocês falaram, doutor, vocês falaram em sintomas, né? Quais são os sintomas que eu não posso ignorar sobre o coração? Coração dói, a gente acaba falando às vezes, coração não dói, coração não dá. Não, o coração pode doer. Só que é uma dor diferente. E é uma dor diferente do que a pessoa sentiu na vida. Não é uma dor muscular. Não, é uma dor esparramada, é uma sensação de aperto. Muitas vezes o paciente fala, parece ter uma pedra no meu peito, um peso, que alguém está me apertando. E essa dor às vezes pode ir pro pescoço, pode ir pro braço, uma sensação de formigamento estranha. E é como o Fábio falou, a pessoa para tudo que está fazendo, porque aquela dor piora com o movimento. Então essa é a dor famosa angina, é a dor quando o teu coração está ficando sem fluxo, né? Algumas coronárias ali, que são aqueles veias, aquelas artérias que irrigam o coração, está faltando fluxo, essa dor pode vir. E aí esse aí é o prenúncio do infarto, ou quando essa dor vem e não passa, pode ser inclusive um infarto que esteja acontecendo. Eu diria que esse é o principal sintoma, né? E os pacientes falam de várias maneiras diferentes, inclusive, Impressionante. Né? Muda muito de pessoa para pessoa, cada um sente essas dores diferentemente. E descrevem de uma forma diferente, e isso é o mais importante que a gente está falando, é que o paciente sente a dor e ele não vai procurar o médico. Ele espera, ele acha que é muscular, ele acha que é da doença do refluxo, que ele já tem diagnóstico, e o tempo vai passando. E aí na hora que a pessoa infarta, aí às vezes a gente não consegue salvar esse músculo. Então o infarto na verdade nada mais é do que a morte de um pedaço do músculo do coração. Doutores, e quais são os exames de imagem que nós temos relativo à tecnologia para a gente avaliar o coração hoje disponível na URC? Doutor, quer falar? Então, evoluiu muito essa parte, tá? Antigamente a gente tinha apenas o eletrocardiograma, né? Que é aquele exame do papelzinho, os pacientes, é muito comum a gente fazer eletro, né? Mas o eletro vê o coração de muito longe. Ele detecta algumas coisas, mas tem muita coisa que ele acaba não detectando, porque é da natureza do exame mesmo. O eletro é muito bom para emergências. E eventualmente a gente acaba fazendo no ambulatório, faz parte da investigação. Com o passar dos anos, a gente começou a ter a ecografia, nasceu a ecografia. E hoje todo mundo já fez um ultrassom do ombro, ultrassom
Do músculo. Do músculo, do abdômen. E o coração também é um órgão que pode ser realizado o ecocardiograma, que é quando você enxerga de fato o coração através do ultrassom. E o médico vê, né, o exame, o músculo contraindo, se o coração está grande, está pequeno, está forte, se tem alguma perda de força, algum problema numa válvula. Mas isso não foi apenas o suficiente, porque ainda assim tu não estava vendo aquelas placas, aquelas lesões traiçoeiras que podem infartar a pessoa, né? Com o advento, né, da tomografia, a gente começou a ter exames que permitem ver as placas das coronárias. Na URC a gente faz basicamente 2 exames para as coronárias de fato. Tem um que é o score de cálcio, que ele é um exame simples, rápido, é uma tomografia sem contraste, que é o objetivo dele é ver se teu coração está mais envelhecido do que deveria. A gente só vê se tem algumas calcificações ali. Se você vê isso num jovem, quer dizer que o coração dele está sendo, as coronárias dele estão com algum processo que não era para estar. Então daí o que o médico faz? Aí vai do clínico, né? Vai ter que ver se o cara tem um colesterol alto, um diabetes, uma pressão, um tabagismo, se tem algum fator genético, daqui a pouco que explique isso. E caso for necessário, esse paciente que o Fábio comentou antes, o Fábio foi para um exame que é um pouco mais especializado, né? Que é a angiotomografia. O que é angiotomografia? Eu brinco que é o cateterismo virtual, que é basicamente só tem 2 exames que permitem de fato ver os entupimentos nas artérias. Número 1 é o cateterismo, que é um exame super antigo, mas ele é feito dentro do hospital, é uma mini cirurgia. Tu tem que efetivamente entrar dentro das coronárias do paciente com catéter. Isso é um exame seguro, super seguro, mas é feito em hospital. Tem uma câmerazinha, é isso? Não, é com raio-x. Você injeta contraste e você vê o fluxo de sangue dentro das coronárias do paciente. E onde há obstrução, a gente vê que interrompe a passagem do contraste. E aí se faz o diagnóstico. E o cateterismo é feito, por exemplo, quando a pessoa está infartando, tem que fazer um cateterismo urgentíssimo. Quanto mais rápido, melhor o resultado para o paciente. Mas voltando ao outro exame que a gente pode fazer para ver as coronárias é a tomografia, angiotomografia, onde a gente faz um contraste na tomo, né, lá na URC, no ambiente fora de hospital, e aí a gente consegue reconstruir com bastante acurácia como é as coronárias do paciente. Aí você vê se tem algum entupimento, se não tem um entupimento leve, tem 2 leves, tem 5 leves, ou começa a ficar, tem um entupimento moderado, ou pode ter um entupimento até de 90%, tem pacientes às vezes que tem entupimentos de 100% já. Enfim, cada caso é um caso, e nesse exame que o paciente deveria, o coração e os seus mistérios, a gente falou antes, né? Engraçado, não sentia nada aquele paciente que tinha uma lesão bem significativa a ponto de precisar ser submetido numa cirurgia. A angiotomo conseguiu ver, né? Doutor, quer complementar? Não, acho que é colocado perfeitamente. A gente tem que lembrar que, assim como esse paciente que eu falei, ele não é um caso anedótico, não é o comum. A gente tem que entender que a gente pode estar doente do coração e os sintomas não estão aparecendo porque a gente começou a diminuir a nossa atividade. Doenças cardíacas costumam aparecer ao esforço, quando a gente precisa em que aumente a circulação nas artérias do coração, nas coronárias, e como está obstruído, não vai haver esse aumento do fluxo. Aí dói o peito, aí dá falta de ar. Aí começam os sintomas, exatamente. Externos que você consegue identificar. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser, doutores? Claro. Olha só, comigo aqui 2 grandes figuras, eu tenho o prazer de receber o doutor Amadeu Bertuol e o doutor Fábio Coelho, comemorando comigo os 35 anos da URC, nesse episódio número 5, né? Então, aqui nesse ano de 2025, nós vamos comemorar juntos essa história. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. Voltamos aqui no Manos Radio Show, Mano Dal Ponte, aproveite e segue lá, @Mano Dal Ponte. Estamos comemorando juntos os 35 anos da URC, esse é o episódio número 5, e eu tenho o prazer de receber comigo aqui os doutores, doutor Amadeu Bertuol e doutor Fábio Coelho. Nós estamos falando sobre o coração e seus mistérios, desvendar um pouquinho tudo isso que envolve o coração. Doutores, tem uma expressão que sempre segue, né, quem quando a gente fala do coração, que é a famosa morte súbita.
Eu queria, por favor, que vocês desmistificassem, né, explicassem realmente o que é uma morte súbita, por favor. Doutor Fábio, quer começar? Doutor Amadeu, começar, por favor? Então, vamos lá. Acontece, né? Toda hora na mídia a gente vê, infelizmente, pessoas tendo um mal súbito, uma morte súbita, né? Infelizmente, as pessoas jovens muitas vezes vindo a falecer do nada, né? E para a família é muito triste porque a pessoa totalmente inesperado, geralmente. O que é a morte súbita? A gente pode ter duas causas, basicamente, as principais. Ou a pessoa teve um infarto, que é quando tu tem uma obstrução aguda das tuas coronárias, né? Do nada o seu coração fica sem sangue e ele entra em colapso. Às vezes o infarto é grande o suficiente para causar isso e a pessoa literalmente para de bater o coração, e se não for reanimada ela acaba falecendo. Mas a gente tem outra causa de morte súbita, que é as arritmias. Quando a gente está em aeroporto, em estádio de futebol, tem aquele desfibrilador, né? Nas paredes dos locais. A gente vê séries de TV, o médico indo lá com aquele aparelho, né? O desfibrilador, isso já é do imaginário das pessoas, todo mundo já conhece. O que é arritmia? Literalmente é um curto-circuito. Teu coração entra em curto, a parte elétrica, a gente tem todo um sistema elétrico super organizado no coração, ele entra em curto-circuito. E aí, se não for tratado em, 5 minutos, 10 minutos, o coração esgota e ficamos sem sangue no cérebro e a vida termina. Então, o que é o desfibrilador? A arritmia que para a pessoa que tem uma parada cardíaca, é um curto-circuito. Se tu não for lá, alguém com o desfibrilador, a pessoa não for revertida, infelizmente ela falece. E aí tem gente que não tem nada nas coronárias, as coronárias limpas, a pessoa nunca fumou, colesterol normal, coronárias 100% normais. Infelizmente, sim, existem algumas doenças, muitas vezes genéticas ou doenças do músculo cardíaco, que podem precipitar uma esses curtos-circuitos no coração. Tá, doutor, que você falou essa arritmia, quando você dá o choque ali, você bota o coração no ponto de novo. Se a gente fosse comparar com o motor, é isso? O que acontece? Ele volta a bater normalmente? É tipo tirar o computador da tomada e botar rapidamente de volta. Você dá um reset. Dá um reset, exatamente. Mas é um reset numa paulada, né? Mas é que o número de batimentos, ele tá tão alto a ponto do coração não ter tempo de se encher de sangue e se contrair. Tá. E isso acontece de uma forma totalmente desorganizada. Por isso, aí não tem saída de sangue do coração. Sem sangue no cérebro, a gente perde a consciência, e aí vem toda essa consequência, todo esse tempo que a gente tem para ressuscitar o paciente. E quando esse tempo se perde, né, aí depois de 10 a 20 minutos de uma reanimação sem sucesso, o paciente, infelizmente, ele vai a óbito. Doutores, quanto tempo esse procedimento pode durar, né, de você usar o desfibrilador, o nome complicado? Vai lá. Quer falar? Não, por favor. Depende de quanto tempo você teve a parada cardíaca. Eu lembro no hospital, uma vez, uma das cenas que mais me marcou, eu era residente lá em Porto Alegre, e eu tava lá no sábado me preparando para ir embora, e aí eu vi os meus colegas correndo com o desfibrilador na mão, indo até o quarto de um paciente. Ele tava ali almoçando e ele tinha tido uma parada cardíaca. Ele simplesmente ficou inconsciente do nada. A enfermeira constatou que ele não tinha pulso, né? Ao mesmo momento que a enfermeira começou as massagens cardíacas, os dois colegas médicos foram correr buscar o desfibrilador. Eu acho que em 30 segundos que ele teve a parada cardíaca, ele tomou o primeiro choque. Eu tava do lado dele, deu tempo de eu sair correndo e ver o que estava acontecendo. Era um senhor de uns 80 anos, eu acho. Ele tomou o choque assim, ele abriu os olhos e falou assim: meu Deus, o que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo? Foi literalmente, ele voltou à vida em 30 segundos. Ele não viu nada assim o que tava acontecendo? Não, ele desligou. Não, porque ele tava o coração dele tava parado. A gente identificou no desfibrilador, a gente vê a arritmia acontecendo. E foi tão rápido ele voltar a bater ali o coração, que o paciente, ele 100% consciente, lúcido, não parecia que aconteceu nada, mas ele tinha morrido por alguns segundos e
se nada houvesse acontecido. É muita loucura isso. É muita loucura. Agora, imagina só uma outra situação muito mais triste. Um cara tá, sei lá, caminhando na rua e tem um mal súbito desses, até que tu consegue transferir o desfibrilador, o SAMU vir, e às vezes o SAMU vem rápido, em minutos. Já pode ter alguns, sei lá, durar 10 minutos, 20 minutos essa reanimação, porque quanto mais tempo passa que a pessoa fica sem receber a massagem cardíaca, menor são as chances de ela conseguir voltar. Nem sempre dá certo, porque o mais importante é o tempo até receber o atendimento. Como a gente estava falando dos Estados Unidos antes, lá acho que a maior parte da população tem um treinamento para essas situações que a gente não tem. Hoje a gente, como o Amadeu falou, a gente tem o desfibrilador no estádio, em vários lugares, mas não adianta se a pessoa não sabe usar. E a gente não sabe o mínimo, a população não é ensinada. Isso devia ser ensinado em escola. Eu nunca tive um treinamento desse, doutor, na minha vida. Mas é fundamental, tu vai salvar alguém mesmo sem ser médico. E salva. E salva, exatamente. Então, a gente devia ter na escola isso, como salvar alguém, né? Como é que é a massagem, o que a gente faz primeiro. Eu não posso começar a fazer massagem no paciente se eu não chamar o cara da emergência, que vem com o desfibrilador. Eu vou ficar massageando, ele vai morrer. Então, quando a gente tem um treinamento, a gente sabe o que fazer. E isso, nos Estados Unidos, qualquer pessoa é obrigada a saber reanimar uma pessoa. A reanimação básica, que eles chamam de Basic Life Support, suporte básico de vida. O começo de tudo. É o começo de todo atendimento de alguém sem consciência. Inclusive pro público que está ouvindo, né? Caso tenha a infelicidade de verificar que tem uma pessoa totalmente inconsciente, primeira coisa a fazer é chamar ajuda. Chama ajuda, liga pro SAMU, né? O 92, ou liga pros bombeiros também. Por quê? Porque tem que deslocar o suporte com a aparelhagem necessária, né? Para atender uma parada cardíaca, que é o desfibrilador. Fora isso, quando é que se faz a massagem cardíaca? Quando a pessoa está inconsciente e ela não tá claramente sem movimento, sem atividade respiratória, a gente começa as massagens. Claro, tem que ter um treinamento para isso, né? Tem que ter uma sequência, tem uma força, tem uma cadência que a gente tem que usar na massagem. E, claro, eu acho que temos muitas pessoas que são habilitadas, policiais, todo profissional da saúde, bombeiros, outras pessoas que já passaram por algum curso ou que passaram por um curso desses, né, de atendimento básico. Não é relativamente bem simples. Com 15 minutos a gente consegue. Nós temos uma cena muito clássica no cinema, que é a do James Bond, né, que ele é envenenado, acho que no Cassino Royale. Eu não lembro. Ele tira um pequeno desfibrilador do carro e ele é verdade, você lembra disso? Sim. Uma cena bem clássica, assim, aí ele... Tirando a parte que é a cena teatral, não deixa de ser verdade. Não, ele tira ali, vai dar um choque nele mesmo ele pra vê evitar, que vai o coração, exatamente. Vai parar o coração, mas é que ele foi envenenado, né? Ele tem um contexto ali, né? Bonito, né? Ô, doutor, mas o cinema, ele sempre ele deixa tudo mais teatral, né? Exatamente. Né? Quer dizer, quando você está realmente salvando uma vida, você não tem aquele tempo todo que o cinema oferece. Não tem. Não existe isso, né? Agora, doutor, quando é que eu sei que eu preciso começar o meu check-up? Por favor. Eu acho que o importante é a gente estar atento, né, aos sintomas. A pessoa que não tem sintoma nenhum, é importante ir não precisa ser o cardiologista. Ele vai no clínico para ver como é que está a saúde dele, fazer uma dosagem de medir a pressão, né, dosar colesterol, porque as pessoas também se confiam em relação aos sintomas e pressão. Então, é o médico que vai ver isso. Ele vai fazer um check-up e, conforme o que se acha, se progride uma investigação indo para o cardiologista. Começamos cedo já, né? E as pessoas com mais idade, acima dos 45, 50 anos, eu acho que tem que fazer uma visita anual ao cardiologista. Primeiro tem que mudar esse hábito de vida, né, doutor? O costume, né? Exatamente. Quebrar alguns paradigmas para que o homem principalmente procure um médico, né? E a gente entende que ir ao médico tem um custo, né? Tu procurar o sistema de saúde, tu espera muito.
tu ir uma consulta particular, né? Uma boa parte da nossa população não tem condições de pagar particular, e convênios também, enfim, é o nosso problema econômico do Brasil. Então, a gente entende, mas eu acho que a vida vale mais do que isso. Vale muito mais, né? Doutores, como é que a URC apoia a prevenção além do diagnóstico em si? A URC está sempre fazendo uma conscientização interna, né? A promover um estilo de vida saudável. A URC tem feito bastante campanha no sentido de promover atividade física, criar essa cultura de atividade física, né? O programa interno ali se chama Viva URC. Muitas postagens também, esse trabalho de educação continuada, usar o alcance que as mídias têm para efetivamente conscientizar a população de ter bons hábitos. Isso é fundamental. A URC apoia bastantes projetos também, sejam congressos, sejam encontros, outras atividades na área de prevenção também, né? E eles sempre fazem eventos, né? A pedalada da URC, que aconteceu acho que foi no verão, né? Eles sempre promovem eventos em que as pessoas vão uma caminhada, né? A família, a pedalada, e isso já é um estímulo para te mudar o teu estilo de vida. Pode falar, doutor, por favor. Desculpa. Eu ia falar, nas últimas corridas do coração teve também um apelo para todo mundo participar, e já bater forte nisso, né? Exatamente. Os cardíacos caminhando, tem cardíaco que corre mais do que pessoas saudáveis, teoricamente. Claro, porque eles entenderam que precisam se cuidar. Claro, desde que, claro, é um exercício físico supervisionado, com cardiologista, com educador físico, com especialista, né, na área, mas é absolutamente importante. Em Porto Alegre teve até a corrida dos transplantados. Puxa vida, é verdade. Transplantados cardíacos fazendo atividade física. Doutores, agora vocês falando de atividade física, né? Estou sedentário, quero começar uma atividade física hoje. A indicação é que eu não faça isso sem consultar um médico, né? Com certeza. Não posso simplesmente sair fazendo loucura. Como a gente disse antes, a pessoa está parada, ela pode estar doente e só não ter um diagnóstico. Aí ela vai correr, aí ela cai dura, morre, né? Ou tem uma arritmia ou infarta. Então, tem que ir no cardiologista, a gente vai fazer alguns exames provocativos, né? Examezinho mais simples, um teste de esforço. E aí a gente avalia qual é a possibilidade dessa pessoa começar a fazer o exercício ou prosseguir numa investigação para um diagnóstico de uma doença cardíaca que vai acabar atrasando um pouco a atividade física dessa. E atividade demais também é um problema para o coração, doutores? Infelizmente sim, está se reconhecendo já que, vou falar de 2 pontos aqui, talvez vão brigar comigo, mas quem faz muita maratona, ultramaratona, Ironman, tem que ter um cuidado específico, tá? Por quê? Porque é um exercício muito importante. Então tu vai exaurir o teu coração. Se você fizer determinados exames no dia seguinte de uma ultramaratona, por exemplo, tu vai detectar lesão cardíaca naquela pessoa. Então tem que ter um cuidado, especialmente se a pessoa tem alguma propensão genética ou enfim, para ter algum problema nessa relação. Então o esporte sim, ele tem um grande benefício, porém os esportes extremos, eles requerem uma certa atividade, ter um certo cuidado, é uma vírgula aí. Mas é claro, são pouquíssimas pessoas que têm a capacidade, né, e treinamento, enfim, para conseguir fazer isso. Mas tem um outro problema que agora talvez eu vou arrumar briga mesmo, que eu acho mas é importante a gente falar, porque a gente está vivendo uma epidemia de doenças cardiovasculares em pessoas jovens relacionadas ao uso de substâncias anabolizantes. É um baita problema, né? Tu tem visto muito paciente no teu consultório, Fábio? Alguns, não pacientes meus, mas como eu faço ecocardiograma, eu tenho vários pacientes em que a gente bota o aparelho lá e vê um coração gigante, né? E sem força. E é claro, fisicamente o cara tá muito bem, né? Não tem uma gordurinha no corpo, tá se sentindo bem, mas não tem mais coração. E é uma pena, porque a gente sabe que nessas situações o risco de morte é maior. Essas arritmias que o doutor Amadeu falou antes, elas aparecem, é mais comum elas aparecerem, e a pessoa vai morrer por uma estupidez. É claro,
como o doutor Amadeu falou, isso vai gerar polêmica, mas é verdade, infelizmente. A testosterona, né, que são os anabolizantes mais fortes, apesar de promover eles melhoram muito a tua musculatura, ele tem um preço que tu vai acabar pagando. Ele atua diretamente na célula cardíaca, ele promove internalização de gordura na célula cardíaca, hipertrofia, né? Às vezes o coração fica hipertrofiado, fica forte, fica grande, só que o coração não gosta de hipertrofia, não é bom pro coração. Ele acaba não trabalhando tão bem e tem uma relação direta. Outro problema também é o colesterol. Tá. O colesterol está associado aos anabolizantes e isso também é um fator de risco para infartar. Então, claro, é uma escolha de cada um ir por tal caminho ou ir por outro caminho. O que a gente deve saber é se você usa ou se você vai por esse caminho, pode ter um preço a ser pago. Tá. E aí tem que estudar muito bem se as escolhas vão fazer sentido para ti. Doutores, o preço que eu pago por um papo bom é o programa acabar rápido. Ai. Acabou. Quero agradecer que vocês. pena. Esse é o preço que eu pago pelo conhecimento. Eu quero agradecer muito a vocês. Né? Mais uma vez, estou muito feliz de fazer parte dessa história, desse fragmento. Eu sou um pequeno fragmento da história maravilhosa da URC. Claro, doutor, por favor, pode agradecer. Não, quero mandar um abraço aí para todo mundo da URC, especialmente o pessoal que trabalha com a gente ali na parte dos exames cardiovasculares, tanto na tomo quanto na ressonância. Um prazer trabalhar ali e, claro, um prazer estar aí com vocês mais uma vez aqui na rádio, um prazer enorme. Prazeraço sempre recebê-lo, doutor. Doutor Amadeu Bertuol, doutor Fábio Coelho, doutor, por favor. Agradeço mais uma vez a participação do programa, agradeço publicamente a URC por ter me recebido tão bem, até hoje me trata muito bem, e vou puxar a brasa pro meu assado aqui, que é agradecer ao pessoal que trabalha comigo na minha clínica, na cardioclínica, que são excelentes funcionários e a gente faz um bom trabalho lá também. Doutores, muito obrigado pelo carinho, por estarem comigo aqui. Bom, cuidar do coração começa desde cedo, é criar uma rotina de atenção e de respeito ao nobre órgão que nos mantém vivos. Queremos prevenir para evitar as complicações maiores. Temos que lembrar também que mesmo doenças sérias hoje em dia estão com inúmeras possibilidades de tratamento graças ao avanço da ciência e da tecnologia. Hoje aprendemos que prevenção não é apenas recomendação médica, é um investimento em qualidade de vida. A URC completa 35 anos e segue comprometida em oferecer inovação, excelência e cuidado para que cada paciente possa viver com mais segurança e tranquilidade. Faça seus exames, cuide de você e nunca esqueça, o coração merece atenção, né, antes dos primeiros sinais de alerta. Obrigado por estarem conosco. A gente se vê no próximo episódio, no 6º episódio dessa história incrível, né, onde a URC completa 35 anos. Obrigado, URC, por me escolher para contar essa história, escolher a 92. E não esqueça de uma coisa: nesse programa, somos todos URC. A música nos conecta.